Pai, te agradecemos e te louvamos por esta manhã e queremos colocar a nossa vida à disposição do Senhor para que o Senhor fale conosco poderosamente. Que seja assim para o louvor da tua glória. Amém. Lembrando que esta mensagem vai ser colocada e disponibilizada no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra, e seria muito importante se você puder curtir, se você puder fazer um comentário no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Cada vez que você curte, cada vez que você deixa uma mensagem, o YouTube entende como uma mensagem relevante e eles divulgam mais o meu canal e as mensagens. Tá bom, gente? Bom, hoje é o nosso última ministração relacionada ao tema do caminhar por fé. Caminhar por fé é a 8ª parte. Então, espero que você seja muito abençoado com esse tema. Obrigado, Meire, por comprar mais um selinho aqui. Obrigado, Deus te abençoe. São 2 selos já adquiridos na live. Deus abençoe você, querida. Bom, vou deixar a pergunta para vocês. Vou deixar uma pergunta. Qual foi a coisa mais importante que você perdeu na vida? E como é que você reagiu? Qual foi a coisa mais importante que você perdeu na vida? E como é que você reagiu? Responda isso para mim, por favor. Vamos lá. Qual foi a coisa mais importante que você perdeu na vida e como é que você reagiu? A Neuza disse, o meu marido, a Márcia, escreveu os meus pais, Rosângela, meus pais, a Ilma, foram meus pais. Vamos lá, perdeu a mãe, perdeu a avó, e mais? A Stefana disse perdeu a mãe, Viviane, doutora Patrícia disse meu pai, a Kátia escreveu um filho, a Carmen também perdeu um filho, Ana Paula disse a tia e a prima, minha família após o divórcio dos meus pais foi triste, disse a Vitória. A Sally Ferri escreveu minha mãe e irmã. Qual foi a coisa, você que está chegando agora, qual foi a coisa mais importante que você perdeu na vida? E agora me responda também, isso é muito importante. Como é que você reagiu? Como é que você reagiu diante desta perda, hein? Como você reagiu diante dessa perda? Vamos lá. A Vani disse, foi muito difícil. Como é que você reagiu diante desta perda? Fala para mim. Escreva. Como é que você reagiu? A Vani disse, o Senhor me sustentou. A Neuza disse, eu aceitei a vontade de Deus. Helena disse, consolada pelo Espírito Santo. Foi e é difícil. Ana Paula disse, Deus sustentou, foi bem triste. Eu reagi de maneira assim, sem forças. Disse a Adriana. Aline, ao perder meu casamento eu reagi com muita tristeza e me vi em uma depressão profunda, sensação de derrota.
E o Ceia, minha amiga querida, obrigado pelo selinho que você comprou aqui na live, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. A Carmen disse, foi difícil para mim. Vamos lá. A Isabel Lopes disse, pessoas da minha família que marcaram nossas vidas. Primeiro minha sobrinha, meu pai, recentemente minha mãezinha. São as perdas que Isabel teve. Qual foi sua reação? A Sally escreveu, quando perdi a minha mãe e irmã, pensei que tinha perdido o chão. Não sabia como conduzir todas as coisas e perguntava para Deus o porquê. A Stefana diz, compreendi que Deus fez o melhor para ela. Em meio à perda, disse a Sionara, busquei no Senhor forças para continuar, mas dói, não gosto nem de falar. Não é fácil, né, gente? Não é fácil. As perdas da vida. A Graziella disse, perdi minha mãe que suicidou-se, mas experimentei a paz que excede todo entendimento. Eu acredito que foi uma experiência única na minha vida com o consolo de Deus. Daniela escreveu, perdi meus pais, uma dor muito forte. Puxa vida, gente, não é fácil não. Enfim, queridos, eu quero ler aqui um versículo com vocês de alguém que teve muitas perdas. Perdas maiores que eu e você, juntos. Você deve saber quem é esse personagem. O livro de Jó. Olha que interessante. Jó viveu muitas perdas. Muitas perdas. E olha só o que é que diz Jó no capítulo 1. Eu marquei para vocês aqui, Jó capítulo 1, do versículo 1 ao 22. Claro que nós não vamos ler todos os versículos, mas eu quero ler o versículo 1, que diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Se você puder deixar aberto o texto, é bom para depois a gente ler alguns trechos dessa passagem bíblica. Meus amigos queridos, como é que nós podemos alcançar a fé, hein? Esse tem sido o nosso tema, nós estamos falando sobre caminhar por fé. Como é que a gente alcança a fé? Como é que a gente exercita a nossa fé? Muitas vezes nós não entendemos nem compreendemos muito sobre a fé. E antes de falar sobre o que é fé, é importante a gente entender o que não é fé. E eu vou repetir aqui um trecho de algo que eu já falei no primeiro tema desta série, sobre o que não é fé e o que é fé, como uma introdução para nós aqui. Então, o que a fé não é? Gente, nós temos sempre em mente a definição clássica de fé como Hebreus 11:1, como a certeza daquilo que esperamos. Mas essa certeza definida como fé não existe por si só. Nem é centrada em si mesmo. Isso é importante entender porque diferencia fé de um otimismo, diferencia fé de um pensamento positivo. O foco da fé, gente, é o Senhor. O foco da fé é o Senhor. É como se a gente pudesse complementar, dizendo que a fé é a certeza de que Deus trará aquilo que esperamos. O mundo não entende a fé desse nível. O mundo sem Deus não entende a fé desse nível. E insiste em confundir fé com esse sentimento otimista, pensamento positivo, mentalização. As pessoas confundem, não só no mundo sem Deus, que muita gente também dentro da igreja. As pessoas confundem fé com sentimento otimista, confundem fé com pensamento positivo, confundem fé com mentalização. E fé, gente, não é pensar que tudo vai dar certo. Isso não é fé. Muita gente fala, não,
Pensa positivo, pensa com fé para dar certo. Não, isso não é fé. Fé não é pensar que tudo vai dar certo, até porque nem tudo dá certo. Vocês acabaram de mostrar para mim aqui situações difíceis que vocês enfrentaram, as dores de vocês, situações que não deram certo, que o fim não deu certo. Então, gente, fé não é pensar que tudo vai dar certo. Fé não é vencer o tempo todo. Fé, eu já disse e vou repetir, fé é continuar. Fé não é vencer, fé é continuar. Continuar lutando, continuar trabalhando, continuar se esforçando e crendo que o Senhor está conosco. Esse sentimento, gente, esse sentimento ou pensamento positivo, né, não tem potencial para liberar o poder descrito na Bíblia. E talvez aí esteja o problema. Aí esteja o problema. Será que a fé de muitos não passa de um otimismo? Será que a sua fé não passa de um otimismo, de um pensamento positivo? Gente, a fé genuína não se baseia na expectativa humana, mas vem de Deus e nasce no coração do homem. Mas então, o que é a fé? Bom, gente, a fé poderíamos dar várias definições, eu vou dar algumas aqui, como eu já citei, disse para vocês que eu ia repetir aqui um trecho de algo que eu já falei, né, e eu quero reforçar nesta última mensagem desta série. E fé é a capacidade que o Espírito Santo nos dá para confiarmos na palavra de Deus. Ou seja, Deus falou, eu aceito. Está escrito, eu aceito. Fé é quando nós somos movidos a descansarmos no caráter de Deus. Ou seja, se a Bíblia diz que Deus é bom, então eu descanso nele, mesmo sabendo que as circunstâncias estão dizendo ao contrário. Eu descanso no Senhor, mesmo sabendo que as circunstâncias estão dizendo o contrário. Fé, gente, é um impulso que o Espírito Santo dá ao nosso espírito para podermos agir naquilo que sabemos a respeito de Deus. Fé é quando nós conseguimos traduzir o que sabemos em atitudes, em ações. Isso é fé. Fé é quando nós tomamos decisões confiando no caráter de Deus e baseando o que estamos fazendo naquilo que a Bíblia nos revela a respeito de Deus. Enfim, poderíamos dar mais definições sobre a fé. E a Bíblia mostra que Abraão era o pai da fé, né? Por quê? Porque ele foi o primeiro a crer antes de ver. Qual que é a diferença entre crer e fé? Qual que é a diferença? Fé é crer naquilo que não vemos. Hebreus 11:1. Isso é fé. Crer naquilo que não vemos. E crer é agir pela fé. Fé é crer naquilo que não vemos e crer é agir pela fé. Abraão, pela fé, saiu da sua terra e foi para um lugar que Deus havia preparado. Pela fé, Abraão esperou ter um filho. E pela fé, Abraão o entregou ao Senhor. Enfim, essa é uma introdução. Deixa eu perguntar aqui. Você já se perguntou, algum momento na vida, você já se perguntou assim, será que Deus existe? Será que Deus existe mesmo? Você já fez essa pergunta alguma vez? Será que... Ou então você perguntou, será que Deus se esqueceu de mim? Diante de alguma situação que você clamou, que você buscou a Deus, que você chorou na presença do Senhor, enfim, que você se entregou na presença dEle e nada aconteceu. Será que surgiu essa pergunta? Já surgiu essa pergunta, será que Deus existe mesmo? Não é possível. Será que Deus se esqueceu de mim? Eu acho que todos nós aqui, em algum momento, vivemos essa experiência,
Não é verdade? Pelo menos passou na nossa mente isso. Olha lá o pessoal respondendo, ó. Sim, sim, já tive essa experiência. Sim, sim, olha lá. Que bom, eu não sou o único então, né? Todos nós, queridos, todos nós vivemos essas crises, não é? A verdade, gente, é a seguinte: a verdade é que a vida ela é dinâmica. A vida é cheia de problemas e vitórias também. A vida tem dificuldades e tem conquistas. A vida tem alegrias e tristezas. Há momentos na vida, meus amigos, há momentos que nós estamos cheios de sonhos. Temos projetos, temos planos, temos tantas coisas que queremos realizar. Há momentos assim. Mas há momentos que parece que nós perdemos a graça. Perdemos a esperança de salvação. Há momentos que nós nos sentimos tão seguros de andar com Deus. E a gente acaba dizendo como Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas há outros momentos que nós ficamos com dúvidas, incertezas, inseguranças, e nós questionamos também como Davi. Como ele disse lá no Salmo 42, versículo 9: por que te esqueceste de mim, Deus? Por que eu ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Davi disse isso, e a gente também. O mesmo Davi que disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, agora é um homem que está questionando, está dizendo: por que te esqueceste de mim? Por que eu ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Nós somos assim, queridos. Pensa comigo, o que é incredulidade, gente? O que é incredulidade? Incredulidade é falta de fé, é falta de credulidade. Incredulidade é a qualidade da pessoa que não se convence com facilidade e não acredita facilmente naquilo que ouve. Isso é incredulidade. Incredulidade é ateísmo, é ausência de fé religiosa, desprovido de crenças. Incredulidade é característica, estado ou condição de incrédulo. Há uma história muito interessante de um grande filósofo e escritor alemão que nasceu em 1844. Eu acho que talvez você já deva ter ouvido falar a respeito dele. Esse filósofo alemão se chamava Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Um grande filósofo, escritor alemão. Em uma das suas grandes obras, ele disse que Deus está morto. Essa foi a declaração dele. Deus está morto. É interessante que esse homem nasceu numa família luterana. E, inclusive, esse homem pensou em seguir a carreira de pastor. Nasceu numa família cristã e pensou em seguir uma carreira de pastor. Mas a questão é que o seu contato com a filosofia o afastou da sua carreira teológica. Ele foi um brilhante professor na Itália e na Suíça. E no momento mais crítico que ele estava vivendo, já estava triste e amargurado, certo dia diz que ele saiu com a sua lamparina em plena luz do dia e foi para uma praça pública perguntar: onde está Deus? Onde está Deus? E ele dizia: por que Deus não me ouve? Se todos os vivos aqui me ouvem, por que Deus não me escuta? Onde está Deus? Era o que ele dizia. E ninguém ousou responder nada. As pessoas que viram ele fazendo isso, ninguém respondeu nada. Então, ele foi um homem, gente, Nietzsche, foi um homem conhecido por querer fazer com que acreditássemos que Deus está morto. Nietzsche
Qual foi o final da vida deste homem? Ele teve demência progressiva. Ele ficou acamado, sendo cuidado pela mãe e pela irmã. E aí morreu. Nietzsche morreu melancólico e com a conclusão de que Deus está morto. Que história triste, né, não, gente? Um homem inteligente, capacitado, um homem que conhecia as Escrituras, nasceu num berço cristão, teve o desejo, inclusive, de ser um pastor, mas o fim dele foi muito triste. O fim deste homem foi muito triste. Ele morreu melancólico, doente, com essa demência progressiva e com a conclusão, pior, né? Com a conclusão de que Deus está morto. Agora, no capítulo 1 do livro de Jó, nós lemos aqui apenas um versículo, no início aqui desta live, mostra este homem perdendo tudo, perdendo todas as coisas. Jó perdeu suas criações, seu gado, perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, ficou doente, tudo que ele tinha, gente. Tudo. Em resumo, foi isso. Jó poderia também ter o mesmo sentimento de Nietzsche. Ele poderia também perguntar: onde está Deus? Cadê Deus? Eu estou perdendo tudo. Deus não olha para a minha causa? Deus se esqueceu de mim? Ele poderia fazer essa pergunta ou não? Claro, sendo honestos aqui, eu e você, Jó tinha inclusive o direito de fazer essa pergunta, porque ele perdeu tudo de uma hora para outra. Foi assim, ó, rápido, perdeu tudo. Triste demais, triste. Mas mais à frente, no capítulo 2, você vê, né, Jó adoeceu tendo úlceras no próprio corpo. E diante dessa realidade da sua vida, Jó poderia questionar a Deus, sim. Jó poderia dizer que diante das circunstâncias da sua vida, Deus estava morto. Ele poderia dizer isso. Mas no capítulo 19, anote apenas, no capítulo 19, lá no versículo 25 até o 27, ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei, disse Jó, com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Ou seja, de alguma maneira Jó sabia que alguma coisa ainda iria acontecer. Ele sabia que Deus ainda faria algo, porque ele cria que Deus não estava morto. Ele cria. Mas por que Jó podia dizer que Deus estava vivo em meio àquela crise que ele estava vivendo? Em meio às suas perdas? Por que ele poderia dizer isso, hein? Por quê? Mesmo em meio aos problemas, meus amigos, mesmo em meio às perdas, ao abandono, Jó ainda declarava: eu sei que o meu Redentor vive. Apesar do filósofo que eu mencionei para vocês aqui, o filósofo Nietzsche, ter vindo de uma família cristã, luterana, e conhecer muito bem a palavra de Deus, o que o diferenciava de Jó é que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas ele não o havia experimentado na sua vida. Jó não apenas conhecia Deus de ouvir falar, mas experimentava aquilo que Deus tinha para a vida dele. E nos dias de hoje, gente, nós temos em nossas igrejas, preste atenção nisso, nos dias de hoje nós temos em nossas igrejas muitas pessoas convencidas ao Evangelho e não convertidas ao Evangelho. São pessoas que se dizem cristãs, são pessoas que dizem que conhecem o cristianismo, mas não experimentam o cristianismo na sua vida, porque conhecer é diferente de experimentar. As pessoas aceitam, elas conhecem Jesus, aceitam Jesus, gostam de Jesus, mas não experimentam Jesus, não aplicam essa fé em Jesus no dia a dia,
Basta observar quando surgem circunstâncias, quando enfrentam doenças, quando enfrentam crises, problemas. Será que realmente acreditam e colocam em prática a palavra de Deus? Será que nas suas maiores crises, essas pessoas continuam crendo que Deus existe e que Ele está vivo? Então, gente, nós vivemos hoje numa geração que fala, que prega e que ouve muito a respeito de Jesus, mas é uma geração que experimenta e vive pouco o verdadeiro evangelho de Jesus. Se você não experimentar e não viver o evangelho como Jó viveu e experimentou, sabe o que vai acontecer? No momento do maior caos da sua vida, da maior crise que você estiver vivendo, você vai acabar dizendo como Nietzsche disse e tantos outros. Você vai dizer: Deus não existe, Deus me abandonou, Deus está morto. Então, como é que nós podemos manter a fé? Nós queremos caminhar por fé, lembra? Esse é o nosso tema. Como é que a gente mantém a nossa fé em Jesus? Como? Eu quero deixar 3 coisas para o seu coração, de como é que nós podemos manter a fé. Primeiro, anote. Conseguirei manter a minha fé se eu souber me relacionar com Deus antes dos problemas. Conseguirei manter a minha fé se eu souber me relacionar com Deus antes dos problemas. Veja o versículo 8, o que é que diz? Versículo 8. Olha só que interessante. Deus disse a Satanás, lá no versículo 8: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Testemunho de Deus a respeito de Jó. Mas veja, nesse momento Jó não estava ainda enfrentando uma crise. Ao contrário, nesse momento Jó estava bem, ele estava rico, abençoado. Mas Jó tinha essas características que o texto mostra, versículo 8 mostra, antes do problema, durante o problema e depois do problema. Antes, durante e depois. Amigos, o que falta para nós é que nós não experimentamos Deus quando as coisas estão bem. Nós temos dificuldade de experimentar Deus quando estamos bem. Parece que quando nós temos uma boa saúde, quando temos dinheiro na conta bancária, quando temos emprego, quando temos bons relacionamentos, logo nós pensamos o seguinte: para que eu preciso de Deus se eu tenho tudo? Eu estou tão bem do jeito que eu estou que acho que se Deus chegar, tudo pode estragar. Sabe aquela história do time que está ganhando não se mexe? A gente age assim com relação a Deus. Minha vida está tão boa que é melhor Deus nem interferir em nada, nem chegar perto, porque senão pode estragar. Vai que ele me joga um problema. Então veja este homem chamado Jó. Jó, apesar de ter tudo, ele era um homem irrepreensível, íntegro, temia a Deus e se afastava do mal, diz o texto. Pode ser que hoje você não esteja vivendo grandes dificuldades na sua vida, pode ser. E eu pergunto, nesse momento que você está vivendo, você que me escuta aqui, que me assiste, que de repente não está vivendo um tempo difícil, está vivendo um tempo bom, eu pergunto, como é que você tem se relacionado com Deus quando tudo está bem? Como é que você tem se relacionado? Como é que você tem se relacionado com Deus antes dos seus problemas? Porque os problemas vão surgir, uma hora ou outra surge. Mas como é que você se relaciona com Deus antes deles surgirem? Quando tudo está bem na sua vida. Muitos se relacionam com Deus como o gênio da lâmpada mágica. Se relacionam como se ele fosse um servo. E então esfregam a lâmpada mágica, fazem os seus pedidos ao gênio e ele os atende. Tem gente que se relaciona assim com Deus, o que deveria ser o contrário.
onde Deus nos limpasse, Deus nos olhasse e limpasse a nossa vida, e então nós disséssemos a Ele: sim, Senhor, Tu és o meu amo e eu sou o Teu servo. O que queres que eu faça? O que queres de mim, Senhor? Quais são os Teus desejos para a minha vida? Assim deveria ser, não é? Nós somos servos e Deus é o Senhor. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. É Deus que faz todas as coisas conforme lhe parece bem. Devemos nos lembrar das palavras do Senhor a Jeremias. Lá em Jeremias capítulo 18, versículo 6. Sabe o que é que Deus disse? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Disse o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, gente, assim deveria ser a lógica. Mas ela só é assim quando nos relacionamos com Deus, quando as coisas estão boas, estão indo bem. Então, como é que eu consigo manter a minha fé? Primeiro, vou repetir. Primeiro, eu conseguirei manter a minha fé se eu souber me relacionar com Deus antes dos problemas. Segundo, anote. Como é que eu mantenho a minha fé? Conseguirei manter a minha fé, anote, conseguirei manter a minha fé se eu souber me relacionar com Deus durante os problemas. Primeiro eu falei de antes dos problemas, agora é durante os problemas, em meio aos problemas. Eu pergunto para você, como é que você se relaciona com Deus quando as coisas não dão certo? Como é que você se relaciona com Deus quando as coisas fogem do controle? Quando saem do eixo? O que a Bíblia diz? Olha só o texto aqui. Você está com a sua Bíblia aberta? No versículo 20 e 21. Olha o que aqui diz, gente. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20 e 21. Eu fico pensando aqui, gente, será que nós falaríamos o mesmo que Jó falou aqui em meio às nossas crises? Aqui Jó estava já vivendo um problema. Será que nós teríamos coragem de falar o mesmo que Jó falou? Muitas vezes, queridos, nós não temos essa reação. E logo nós murmuramos contra Deus. Mas, em função do relacionamento que Jó tinha com Deus antes dos problemas, quando tudo estava bem, então quando surgiram as dificuldades, ele conseguiu dizer: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó só teve essa bênção, alegria e discurso que vai contra toda a realidade humana, porque antes dos problemas ele já se relacionava com Deus e ele sabia quem Deus era. Jó experimentava Deus nas horas boas e nas horas ruins. Normalmente, em meio aos problemas, nós ficamos bravos, nós ficamos irritados, amargurados, irados. Nós não conseguimos proferir palavras de gratidão, de louvor e de adoração. Nós murmuramos. E murmuração, gente, é pecado. Quando você murmura contra Deus, você está dizendo, em outras palavras, o seguinte: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. O que o Senhor está fazendo eu não concordo. Eu, no seu lugar, faria totalmente diferente. E isso é pecado, é uma arrogância. Murmuração é arrogância. Murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. E muitas vezes nós agimos assim, nós entramos por este caminho da murmuração. A gente não verbaliza,
Mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte: Deus, se eu tivesse aí no teu lugar, eu faria tudo diferente. Porque quando você murmura, em outras palavras, é isso que você está dizendo. A gente não, parece que no meio de problema, dificuldade, a gente não tem coragem, a gente não consegue proferir palavras de louvor e adoração, de gratidão a Deus. Por isso, queridos, que para a gente dizer como Jó disse, e como o apóstolo Paulo também, e tantos outros, né? Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para a gente dizer essas coisas, a gente precisa ter uma relação experimental com Deus, antes, durante e depois dos problemas. E então nós seremos em tudo agradecidos ao Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O dar graças é a vontade de Deus. É o que Deus quer de nós. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6, Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É sempre com gratidão. É sempre com gratidão. Mas por que Jó conseguia ser assim? Porque ele já se relacionava bem com Deus antes dos problemas. Coisa que muitos de nós não conseguimos. Como eu já disse, quando as coisas estão bem, parece que a gente esquece de Deus. A gente some da igreja. A gente perde o contato com os irmãos. Aí quando a coisa aperta, a gente corre para a igreja. Vai buscar Deus. Quando surge uma doença dentro de casa, vai buscar Deus. Quando perde o emprego, vai buscar a Deus. Mas Jó só poderia dizer o que ele disse aqui: Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja Ele, ter um coração agradecido, porque ele se relacionava bem com Deus antes dos problemas. E terceiro, como é que a gente mantém a fé, gente? Como é que a gente mantém a fé? Eu disse que conseguirei manter a minha fé primeiro, se eu souber me relacionar com Deus antes dos problemas. Segundo, conseguirei manter a minha fé se eu souber me relacionar com Deus durante os problemas. E terceiro, conseguirei manter a minha fé se eu souber me relacionar com Deus depois dos problemas. Antes, durante e depois. Apenas anote aí o capítulo 42 de Jó, 42, versículo 10 em diante, até o 17, tá? Anote aí, para você ler depois. Veja, muitas pessoas, quando elas são abençoadas, elas acabam se esquecendo de Deus. Muitos receberam as bênçãos de Deus. Muitos receberam provisão, portas abertas, livramentos do Senhor, mas se esqueceram do abençoador. Eram pessoas mais interessadas nas bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos. Eram pessoas interessadas apenas nas bênçãos do abençoador. Eu acho muito interessante que, por exemplo, alguns jovens, eles pedem a Deus um namorado ou uma namorada, e logo quando conseguem namorar, começam a se distanciar de Deus. Você já viu isso? Começam a se distanciar dos compromissos na igreja, do relacionamento com os irmãos, se tornam frios, apáticos às coisas de Deus. E assim, estou dando um exemplo aqui de namoro, mas qualquer outra área. Às vezes alguém está desempregado,
vivendo uma crise financeira, de repente Deus abre uma porta de um emprego e aquela pessoa acaba se distanciando da igreja, se distanciando do compromisso com os irmãos, se torna já uma pessoa fria, apático às coisas de Deus, né? É isso. Esse é o ser humano, gente. Parece que esse é o ciclo da vida do ser humano, assim inclusive era o ciclo da vida do povo de Israel. Era assim. Eles alcançavam a bênção de Deus, as vitórias, as grandes conquistas, e depois o que acontecia? O povo de Israel entrava num comodismo, eles se acomodavam. E aí surgia com isso, por causa dessa acomodação, surgia um pecado. E o pecado levava o povo de Israel à escravidão. E aí eles clamavam a Deus para levantar um libertador. E Deus levantava um libertador. E o povo então era liberto, recebia a bênção de novo. Fechava o ciclo, percebeu? Aí quando eles estavam bem, felizes, abençoados, alegres, livres, começavam a entrar de novo num comodismo. O comodismo gera pecado. E assim, esse é o ciclo da vida do povo de Israel. E esse é o ciclo da nossa vida. Quando as coisas estão muito bem na nossa vida, a gente vai se distanciar. A tendência nossa é se distanciar de Deus. É orar menos, é ler menos a Bíblia, é buscar menos a Deus, menos ir à igreja. Né? Tem gente que o camarada não tinha nada na vida. Ele estava lá todo domingo na sua comunidade, na igreja. O dia que Deus abriu portas, que ele conseguiu várias coisas, começou a comprar um terreno na praia, né, uma fazenda e tal, começa a crescer, ser abençoado, o camarada some, não aparece mais na igreja. Vai se distanciando das coisas de Deus. Entra no comodismo, e comodismo gera pecado. E esse é um grande problema da nossa vida. Não é verdade, amigos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês importante. Muitas vezes, gente, guarda o que eu vou dizer, anote isso. Presta bem atenção. Muitas vezes Deus não nos abençoa. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Olha que frase doida, né? Deus não abençoa a gente porque Ele ama a gente. Às vezes você fala assim, puxa vida, eu queria que Deus me abençoasse mais. Por que Ele não me abençoa mais? É porque Ele te ama. Eu vou explicar para você. Eu vou explicar. Muitas vezes Deus não nos abençoa por amor, porque Ele sabe que se nós recebermos tal coisa, nós iremos nos afastar dos caminhos dEle. Que nem certa pessoa disse a um pastor, anos atrás, né? Esse pastor comentando, dizendo o seguinte, que a pessoa chegou diante dele e falou assim, ei pastor, teu carro é bonito, hein, pastor? Né? Se eu tivesse um carro como o do senhor, eu estaria lá na praia. Aí esse pastor sabiamente respondeu assim, é por isso que Deus não te dá. Porque Ele sabe que você vai utilizar para outros fins esse automóvel. Por isso que Deus não te dá. É por amor. Quem não é fiel no pouco, gente, não pode ser colocado sobre o muito. Parece que Deus acaba dizendo pra gente o seguinte, é melhor eu ter você ao meu lado de um Fuquinha 66, Fusca 66, do que ter você no inferno de Ferrari. Então, porque eu te amo, eu vou te dar esse carro aqui mais simples para ter você perto de mim do que ver você no inferno com um baita carrão. Entende, gente? Então, a nossa oração deve ser a seguinte, olha a oração que eu tenho aprendido, que eu quero passar para vocês. A oração que a gente deve fazer é a seguinte, Senhor, não responda as minhas orações segundo os ídolos do meu coração. Senhor, não responda as minhas orações segundo os ídolos do meu coração. Você já fez essa oração?
Pai, por favor, não responda as minhas orações segundo os ídolos do meu coração. Porque às vezes aquilo que você está insistindo é um ídolo na sua vida. E quando nós insistimos em alguns ídolos, Deus pode até nos responder segundo aquilo que desejamos, mas o fim será triste e de destruição. Só ver o exemplo de Israel, do povo de Israel, que eu estou dizendo aqui. Anote aí o texto. Vou dar um exemplo bíblico. Salmo 106, versículo 12 ao versículo 15. Salmo 106, versículo 12 a 15. Olha o que é que diz em relação ao povo de Israel. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores, diz o texto. Ou seja, era um povo crente. Eles criam nas promessas de Deus e eles cantavam louvores a Deus. Aí o texto continua dizendo o seguinte: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram pelo seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E diz o texto: e Deus lhes deu o que pediram. Olha, Deus deu a eles os ídolos deles, mas fê-los definhar de doença. Uma outra versão, fê-los definhar a alma. Então veja, Deus respondeu segundo os ídolos que eles queriam. Sabe aquela coisa de ficar insistindo? Não, eu quero. Deus já fala, chega uma hora que fala, tá bom, então pega. Sabe aquela coisa de às vezes com criança, gente, quem tem filho pequeno aqui sabe, né? Eu não tenho mais filhos pequenos, mas eu lembro dos meus 2 filhos quando menores. Eu lembro que às vezes, principalmente meu filho mais velho, o Ronaldinho, às vezes ele tinha mania de subir em determinados lugares que era perigoso. Podia cair e se machucar. E eu sempre dizia não faça isso, e tirava. E ele lá subia de novo, e eu tirava, e ele subia de novo. E era aquela guerra, né? Aí chega uma hora que a gente vai cansando. E eu lembro que teve uma situação que meu filho acabou caindo, porque a gente explicava, olha, se subir aqui, você pode cair e se machucar. E ele insistia, a gente tirava. Aí chegou uma hora que ele subiu e caiu, e se machucou. Então, às vezes, queridos, Deus faz isso com a gente. Deus vai falando, não suba aí, porque aí você pode cair. E a gente insiste. E Deus, Ele respeita as nossas decisões. Ele nos deu livre-arbítrio. Ele decidiu não nos manipular. Ele nos deu livre-arbítrio. Você pode dizer sim e você pode dizer não. Então é muito perigoso isso, gente. É muito perigoso. Que Deus não responda segundo os ídolos do nosso coração, para que a gente não caia aqui no mesmo problema do povo de Israel. Então veja, Jó havia passado momentos difíceis na vida, havia perdido tudo, mas Deus o restaurou novamente e o restituiu tudo em dobro. E por que Deus fez isso? Por quê? Porque Jó experimentou Deus antes da crise, durante a crise e no final da crise. No capítulo 42, versículo 5, Jó faz a seguinte declaração: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, a crise fez com que Jó se aproximasse de Deus. A crise fez com que Jó crescesse, amadurecesse, e por isso ele se tornou um homem muito melhor, muito maior e mais nobre, por causa da crise que ele enfrentou e superou. Então, gente, a crise não são, a questão não são os problemas, não são as crises que nós enfrentamos, mas é como nós enfrentamos as crises e os problemas. A crise tem essa prerrogativa sobre nós. A palavra crise, veja, a palavra crise, ela é formada por 2 expressões: abismo e oportunidade.
A palavra crise é formada por duas expressões, crise, abismo e oportunidade. Então a crise, ela pode te dar uma oportunidade para você crescer, e Jó entendeu isso, que Deus tinha algum propósito na situação que ele estava vivendo. Mas a crise pode também te dar a opção de se afundar, abandonar e desistir de tudo. O que você quer? Crescer? Não é? Você deseja isso? Ou você deseja afundar? A crise te dá essas duas alternativas. O abismo ou oportunidade. Jó escolheu ter a oportunidade de crescer, gente. De amadurecer, porque durante a crise, ele já se relacionava com Deus integralmente. E quando chegou no final, ele continuou se relacionando com Deus. Mas agora de uma maneira muito melhor. De uma maneira muito mais profunda. Porque ele diz, agora os meus olhos te veem. Eu quero concluir com vocês esse pensamento de hoje. Eu quero concluir. Eu quero perguntar para você, como é que você tem reagido diante das crises da sua vida, diante das dificuldades que você enfrenta? Faça como Jó. Isso é viver, isso é caminhar por fé, gente. A vida de Jó nos desafia a caminhar por fé. Faça como Jó. Viva com Deus o tempo todo e todo o tempo. E então, quando a crise bater à sua porta, quando a crise vier, você vai saber lidar com ela. E quando a crise passar, você vai conseguir levantar as mãos aos céus e dizer, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o quanto é maravilhoso estar ao teu lado. O filósofo Nietzsche, que eu mencionei aqui para vocês, ele não teve essa oportunidade, porque ele não tinha um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Você pode ter essa oportunidade e dizer que o seu Redentor vive antes, durante e depois da caminhada. Mas para isso, você precisa entender que cristianismo não se vive apenas no domingo, ou só de ouvir falar, ou só de conhecer as letras. Jesus está dizendo, você me ama? Você me ama? Então se você me ama, dê movimento àquilo que você diz crer. Tire essas letras do papel e coloque esses valores que você diz que tem na vida. Nós precisamos não apenas conhecer, gente, mas principalmente experimentar o Evangelho. Isso fará diferença total diferença na nossa caminhada de fé. Nessa caminhada de fé, alguns vão dizer que Deus não existe. Nessa caminhada de fé, alguns vão dizer que ele está morto, mas outros vão dizer, de onde vem meu socorro? E que nós possamos estar entre aqueles que respondem, o meu socorro vem do Senhor, que está vivo e fez os céus e a terra. E porque ele vive, há uma esperança. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. A minha vida e a sua vida está nas mãos de Jesus, que vivo está. Pergunto para você, como é que está a sua caminhada de fé? Você tem tido dificuldades em se relacionar com Deus antes, durante e depois das crises? Por vezes você tem pensado que Deus se esqueceu de você? Ou até mesmo que Deus não existe? Como está a sua vida e como está a sua caminhada? Eu creio que Deus quer te abençoar e encher o seu coração de fé. Amém, gente? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra. E que desafio que nós temos aqui pela frente. Que desafio tão importante ouvimos nesta manhã, ao estudarmos a vida deste homem chamado Jó. Como diz a tua palavra, era um homem temente ao Senhor. Ele era temente a Deus, temia a Deus, evitava o mal. Era um homem íntegro, um homem justo.
enfrentou crises, lutas, dificuldades, tribulações, mas se manteve firme. E no final disse: eu sei que meu Redentor vive, e ele se levantará. E ele mesmo declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conheço de contigo andar. Que essa seja uma realidade na nossa vida também. Que a gente não te conheça apenas no papel, naquilo que está escrito, mas sim experimentarmos o Senhor na nossa vida todos os dias. É isso que nós queremos. Ajuda-nos, Pai, coloca fé no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, tira todo o desânimo, tira, Senhor, a incerteza, a angústia, a incredulidade e coloca fé no nosso coração e que possamos aprender a te honrar e te servir antes dos problemas, durante os problemas e depois dos problemas. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço e eu sei que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Obrigado por esta série que tivemos, foram 8 ministrações. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Nós te agradecemos e nós te louvamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.